Olá! Vamos iniciar hoje o estudo sobre as políticas de atendimento e as medidas aplicáveis a crianças e adolescentes. A política e organização do atendimento. O Estatuto da Criança e do Adolescente previu esse assunto nos artigos 86 a 89. Vejamos o que diz o Estatuto no artigo 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Percebe-se neste artigo que a ação é descentralizada, ou seja, todos os entes da federação participam e, além de tudo, cada um com a sua atribuição específica e autônoma. Essa descentralização é muito importante para a facilitação do atendimento. Linhas de ação da política de atendimento. O Estatuto da Criança e do Adolescente elencou no artigo 87 alguns dos princípios básicos que fundamentam essas linhas de ação para a política de atendimento. O esquema a seguir demonstra essas linhas de atuação. As políticas sociais são aquelas políticas sociais básicas, voltadas ao atendimento de interesses de crianças e adolescentes. Além disso, nós temos como um outro princípio a prevenção e atendimento médico para aquelas crianças e adolescentes que foram vítimas de maus tratos, negligência, falta de cuidado em alguma situação específica. Além disso, o programa de localização de desaparecidos. Esses desaparecidos podem ser os pais responsáveis ou mesmo as crianças e adolescentes. Também a prevenção ao afastamento do convívio familiar. Nós sabemos que o convívio familiar é um direito fundamental e, por conta dessa proteção que se dá ao direito, temos que tentar cada vez mais evitar o afastamento ao convívio familiar sadio. Além disso, nós temos políticas voltadas ao incentivo do acolhimento familiar na modalidade substituta. As modalidades de colocação em família substituta nós já conhecemos, a guarda, a tutela e a adoção. Sempre a preocupação aqui é não só a garantia do direito à convivência familiar, mas a manutenção dos laços de afetividade que possam unir as crianças a essas famílias substitutas. Linhas de ação e diretrizes. Vejamos o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que tange às diretrizes. Artigo 88. São diretrizes da política de atendimento. Inciso 1. A municipalização do atendimento. Inciso 2. Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo lei federal, estaduais e municipais. Aqui nesse artigo 88, nos diversos incisos que ele tem, especialmente nesses que acabamos de ver, nós percebemos essa preocupação do legislador com a municipalização e com a descentralização. Por que isso é importante? A partir do momento que nós trazemos a preocupação com a municipalização, criação de conselhos, criação de políticas especialmente voltadas para o município, nós conseguimos perceber as reais necessidades do município. Por isso que é importante. E a descentralização, ela nos ajuda porque não engessa as políticas de atendimento. Ou seja, é possível que se proponha uma série de medidas que podem acontecer autonomamente. Isso é muito importante. Além desses incisos que mencionamos, os incisos subsequentes do artigo 88 são também importantes porque propõem algumas outras diretrizes para esses programas de atendimento. Essas diretrizes, por exemplo, são a criação de fundos nacionais, municipais, estaduais para desenvolvimento de programas específicos. Além disso, a operacionalização de todo o judiciário, defensoria, conselho tutelar, Ministério Público, enfim, todos os órgãos do judiciário trabalhando juntos no sentido de agilizar o atendimento de interesses de crianças e adolescentes. Essa integração dos órgãos do judiciário é bastante importante, por exemplo, quando da prática do ato infracional por adolescente. Se todo o judiciário estiver trabalhando junto e de preferência no mesmo local, com certeza haverá uma facilitação nesse contato inicial com o adolescente que cometeu o ato infracional. Também nos casos de programa de acolhimento familiar ou institucional, essa ação conjunta se revela como um grande benefício.
Além disso, esse artigo também propõe a questão da mobilização popular, ou seja, esse dever de cidadania que todos nós temos de denunciar situações em que crianças e adolescentes estejam em situação de irregularidade, de abandono, de maus tratos, enfim. Esse dever de cidadania ele aparece em vários momentos do Estatuto, por exemplo, no artigo 70, e convoca cada cidadão a esse dever de prestar essa satisfação social. As entidades e programas de atendimento. Este assunto está disciplinado no Estatuto a partir do artigo 90 até o artigo 94. O esquema didático que se segue demonstra a preocupação do legislador com a municipalização para a preservação dos interesses locais. Como já havia dito, quanto mais local for a atuação de uma entidade governamental ou não governamental nesse trabalho de proteção e de preservação dos interesses de crianças e adolescentes, melhor vai ser o reflexo que isso vai ter para aquela comunidade de pessoas. O artigo 90, artigo 91, todos esses artigos, eles propõem aquela atuação conjunta, porém autônoma. Cada entidade é responsável pela sua administração, planejamento, manutenção. Ou seja, uma vez inscrito no Conselho Municipal, e isso é fundamental, comunicada à autoridade judiciária competente e o Conselho Tutelar, aquele programa passa a ser desenvolvido sob a administração do município, do estado em questão, com total autonomia, claro, preservadas as linhas de ação e os princípios, mas com total autonomia para a preservação daqueles interesses locais. O esquema didático que se segue demonstra essa descentralização, propondo uma diversidade de atuações e controle dos interesses da criança e do adolescente. A necessidade de inscrição desses programas de atuação no Conselho Municipal e comunicado ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária competente é importante em função do controle que se faz dessa atuação. A cada 2 anos tem que ser enviado um relatório para acompanhamento das atividades, enfim, das políticas que têm sido adotadas por aquele programa específico. Esse controle, essa inscrição que tem que necessariamente haver no Conselho Municipal é uma preocupação do legislador em fazer o acompanhamento das atividades dessas entidades de atendimento. Então, à medida que eles têm autonomia para atuar, é importante que haja o controle dessa atuação para saber se aqueles interesses de crianças e adolescentes estão realmente sendo atendidos, estão sendo respeitados. Tanto é assim que a cada 2 anos tem que se enviar um relatório à autoridade judiciária competente para que haja verificação e controle dessa situação.